seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus. Esse momento no meio da semana onde nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mesmo que pelo YouTube. Podemos interceder juntos e também aprender da palavra do Senhor juntos, para nossa edificação pessoal e como igreja cada dia mais, né? Hoje nós vamos meditar aqui no Salmo 63, então abra sua Bíblia lá no Salmo de número 63, né? E antes de nós começarmos, eu queria te pedir, participe conosco aqui do nosso chat que está aqui ao lado, ou se você está no celular, o chat que tem ali embaixo. Deixa ali seu boa noite também, se você tem algum pedido de oração, ou então algum agradecimento que você gostaria que nós orássemos por você nessa noite, coloque ali, deixa ali o seu pedido, o seu agradecimento, para que nós possamos orar por você, tá bom? Então o Salmo 63, nós vamos meditar em alguns versos desse Salmo aqui. Salmo 63, de 1 a 3, diz assim o texto. Vai ser projetado aqui na nova versão internacional. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Amém? Irmãos, esse é um salmo muito bonito, de um salmista também muito conhecido, o salmista Davi, que escreveu uma grande parte de todos os salmos que estão ali no nosso no chamado Saltério. Saltério significa o livro dos salmos, né? Então, Davi ele é um autor muito importante para a composição de todo esse livro. E esse é um salmo também muito bonito desse autor tão importante no livro dos salmos, né? E esse salmo aqui é muito importante nós considerarmos o contexto e o pano de fundo no qual ele foi escrito. E graças a Deus esse contexto ele está disponível a nós por causa da o próprio cabeçalho, digamos assim, desse salmo aqui, né? É interessante que nas nossas Bíblias, se você olhar, normalmente nas nossas Bíblias a gente tem alguns títulos, né? Atrás de cada capítulo, de cada trecho. Isso é muito comum nos evangelhos, a gente encontrar ali títulos dizendo o que aquele parágrafo se refere, também ter as referências para correlação nos próprios evangelhos daquele mesmo evento ali, né? Nos Salmos a gente tem uma coisa que é um pouco diferente, porque esses títulos que nós encontramos no restante da Bíblia, eles não constam no texto, ou seja, o autor não escreveu aqueles títulos, eles são apenas um recurso para nos ajudar a estudar a Escritura, né? Só que no caso dos Salmos é diferente. No texto original, ou seja, conforme o salmista escreveu, muitos salmos eles possuem esse título já no original, né? O salmista ali, quando na realidade a pessoa que fez toda essa compilação dos salmos fez esse grande livro, né, chamado do Livro dos Salmos, ela já ali deixou registrado algumas informações sobre alguns salmos, né? Isso nos ajuda muito. Por exemplo, esse salmo aqui, se nós olharmos no texto, antes do versículo 1, você tem lá Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá, né? Esse título aqui, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá, ele é um título que está sim no texto original em hebraico. Inclusive, uma curiosidade, nas versões em hebraico que existem desse texto aqui, essa primeira frase, na realidade, ela é o versículo 1, né? Muitos salmos têm isso. Essa primeira frase, esse cabeçalho, digamos assim, já conta como o primeiro verso, né? E o que nós temos como verso 1 se torna então o versículo 2 no hebraico. Mas é muito interessante considerarmos essas questões, porque nos dá total certeza de que de fato esse é um salmo escrito por Davi, e também nos dá informações sobre o contexto no qual Davi escreve esse salmo aqui, né? Davi ele escreve esse salmo quando ele estava no deserto de Judá. Muito provavelmente ele escreveu isso aqui em um período de sua vida enquanto ele fugia de Absalão. Esse evento é mencionado lá em 2 Samuel, no capítulo 15. Uma fuga de Davi de Absalão. Então ele vai para o deserto e casa muito bem aqui com as informações que o próprio Davi nos dá nesse salmo, né? Davi ele relata aqui nesse salmo que ele está numa terra seca, uma terra exaurida, é isso mesmo que ele fala. Todo o meu ser anseia por ti, lá no versículo 1, numa terra seca, exausta, sem água. Significa que ele estava numa terra que não produz. É literalmente uma terra cansada,
né? Essa ideia de uma terra que está exausta, uma terra que ela não produz a vegetação, ela não produz alimento, né? Uma terra que não tinha nada, era completa escassez, um cenário de muita dificuldade que Davi estava enfrentando em meio aqui a essa fuga, né? Davi ele estava passando por uma dificuldade de não ter água, não ter comida, estar foragido, né? Temendo ali por sua vida. Então, essa é a situação que o salmista está, né? É a situação em que ele vive nesse instante. Mas o que me chama muita atenção aqui, nesse salmo, é que mesmo diante de tantas adversidades, o salmista ele começa clamando ao Senhor. Ele começa reivindicando que Deus é o seu Deus. Que o Senhor Deus é o Deus dele, é o Deus de Davi, né? Que ele continua tendo fé nesse Deus e que ele continua clamando a esse Deus e buscando esse Deus intensamente, como ele mesmo fala nos versos seguintes. No decorrer do versículo 1, já na realidade ele já clama isso, né? Que o ser, a alma dele tem sede do Senhor, todo o ser de Davi deseja ao Senhor, né? Isso me chama a atenção porque como que Davi, em meio a uma adversidade tão grande, em meio a uma grande dificuldade que ele estava enfrentando, como ele pode desejar a Deus tanto assim? Como que Davi pode ter como desejo primário ali, principal e primordial, naquele momento onde ele estava numa terra sem água, uma terra sem alimento, uma terra cansada, né, num deserto, como que ele pode desejar a Deus numa situação assim? Essa é a grande questão. Como que Davi pode desejar tanto assim a Deus em meio a uma situação tão difícil, né? E é fácil a gente conseguir trazer isso para o nosso contexto pensando assim: como que a gente conseguiria, em meio a uma dificuldade tão grande, a uma dificuldade onde nós não temos alimento, nós não temos água, nós não temos moradia, como que nós podemos desejar a Deus em situações assim? Situações tão complexas e tão difíceis, né? De tanta adversidade, numa situação onde tantas coisas estão faltando, como desejar tanto assim a Deus e não as outras coisas, né? Porque Davi nesse momento ele podia desejar água intensamente, ele podia dizer que ele tem sede de água, mas ele diz que ele tem sede de Deus. Davi ele podia querer um teto sobre sua cabeça nesse instante, ou Davi podia querer alimento, mas ele deseja ao Senhor em meio a essa dificuldade, né? A pergunta é a seguinte: como desejar apenas o Senhor em meio às adversidades? Como que nós podemos fazer isso? Qual que é o segredo de Davi para fazer isso aqui, né? Irmãos, para que a gente possa desejar o Senhor acima de tudo, é necessário a gente viver sob o entendimento do versículo 3 aqui. Viver sob o entendimento de que o amor do Senhor é melhor do que a vida. É isso que Davi ele diz lá no versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. A motivação de Davi para continuar exaltando, glorificando e desejando ao Senhor, mesmo em meio a tanta diversidade, é porque ele entende que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Davi ele entende isso. Esse amor de Deus que está sendo falado aqui é uma palavra que ela tem uma gama de significados um pouco grande. Mas esse amor significa graça de Deus, bondade de Deus, o favor de Deus, né? Davi, ele entende que esse amor de Deus, essa bondade de Deus são muito mais preciosas. Esse amor é muito mais precioso do que qualquer outra coisa na vida. Davi, ele entende isso. Davi, ele compreende que o amor de Deus, ou seja, ser amado por Deus, ser alcançado pela graça de Deus, é o bem maior que ele pode ter. Ele reconhece de que isso é melhor do que qualquer outra coisa na vida, né? Davi, ele reconhece isso. Esse é um entendimento de Davi, de que o amor de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Ele compreende isso e então ele deseja somente ao Senhor. Ele coloca como uma motivação para a sua adoração esse amor. Debaixo da orientação de que o amor de Deus é melhor do que qualquer outra coisa, Davi ele se sente motivado e obrigado a simplesmente e somente exaltar
o nome do Senhor. E por isso que ele deseja a Deus em meio à adversidade, né? Agora, nós sabemos como desejar a Deus, somente a Deus, exclusivamente ao Senhor em meio à adversidade. Nós precisamos entender que o amor do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Nós sabemos disso. Nós precisamos ter esse entendimento, né? Só que, como fazer isso? Como que nós vamos ter esse entendimento de que o amor de Deus é melhor do que a vida, né? Principalmente em situações difíceis. Porque acredito que em situações complexas, difíceis e de grande escassez na nossa vida, facilmente a gente coloca outras coisas no lugar, né? E aí a gente precisaria fazer um exercício, né, de se perguntar: o amor do Senhor, ele é melhor do que um carro? Quando eu não tenho esse carro, quando eu estou passando por uma escassez de um carro, né? O amor do Senhor, ele é melhor do que a comida? O amor do Senhor, ele é melhor do que a bebida, do que a água, do que pessoas, do que relacionamento? Às vezes, nas situações difíceis, a gente pode chegar à conclusão de que não. Agora eu quero muito mais um carro do que isso. Mas sempre que nós olhamos assim é porque nós não estamos tendo esse entendimento correto de que o amor de Deus é sim melhor do que qualquer coisa na vida. E para que a gente tenha esse entendimento, é necessário buscar a Deus intensamente. Assim como Davi nesse momento, ele diz: a minha alma tem sede do Senhor, todo o meu ser anseia pelo Senhor. Nós precisamos desejar a Deus dessa forma. Nós precisamos buscar a Deus dessa forma. E somente aí que nós teremos o entendimento de que o amor de Deus é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Por mais que em meio à dificuldade a gente pense que outras coisas serão mais importantes do que ser amado por Deus, quando nós trazemos para um entendimento correto, quando nós buscamos a Deus intensamente, então podemos entender corretamente essas coisas, nós chegamos à inevitável conclusão que o amor de Deus é a melhor coisa que existe. Ser alcançado por esse amor, receber essa graça de Deus, esse favor divino, é a melhor coisa que existe. É o que nos traz mais alegria, é o que nos traz mais satisfação. E por isso que nós louvamos ao Senhor, porque o amor do Senhor é melhor do que a vida. Concluindo, para que a gente tenha esse entendimento então de que o amor do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa na vida, nós precisamos buscar intensamente ao Senhor em qualquer momento. E esse buscar intenso a Deus, ele implica em duas coisas. Ele implica em sinceridade e prioridade, né? Buscar intensamente ao Senhor inclui a sinceridade, ou seja, nós precisamos buscar a Deus com tudo que nós somos, com sinceridade de coração mesmo. Não pode ser uma coisa fingida, não pode ser uma coisa que busca simplesmente um objetivo de se beneficiar. Nós precisamos de fato amar a Deus, adorar a Deus. Porque buscar intensamente ao Senhor implica nessa sinceridade. É buscar com tudo que somos, é uma inteireza, é um buscar de modo integral ao Senhor. Isso é sincero. E nós também precisamos buscar a Deus com prioridade. Nós precisamos ter Deus como prioridade nas nossas vidas. É na totalidade de quem somos e também na prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos colocar a Deus como prioridade. Nós precisamos colocar a Deus no primeiro lugar. Nós precisamos buscar ao Senhor intensamente, colocando Ele no primeiro lugar na nossa vida. Como a primeira coisa que nós fazemos, a primeira coisa com que nós nos preocupamos, a coisa que nós mais sentimos falta, é de buscar ao Senhor intensamente, de dia e de noite. Então que nós possamos buscar a Deus dessa forma, diariamente e constantemente. Porque somente assim nós vamos ter um entendimento que o amor do Senhor é melhor do que a própria vida e é melhor do que qualquer outra coisa na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma noite que o Senhor nos concede.
Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a bênção e a graça, ó Deus, de meditarmos na Escritura. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entendermos que o Teu amor é melhor do que a vida, que o Teu amor é melhor do que qualquer outra coisa, que por isso nós Te exaltamos, não importam as circunstâncias, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a Te louvarmos constantemente, inteiramente, ó Pai, como prioridade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a exaltarmos o Teu nome, independente das circunstâncias, independente das adversidades, ó Deus. No entendimento, ó Pai, que o Teu amor é melhor do que a própria vida. Que o Teu amor é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Qualquer outra coisa que nos dê prazer, qualquer outra coisa que nos traga alegria, que nos traga satisfação, nós temos essa certeza. O Teu amor é melhor e é muito melhor do que tudo isso, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a termos esse entendimento, assim como o salmista Davi. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado por esse momento que tivemos juntos, né? Aproveite esses últimos instantes do vídeo, participe aqui conosco no nosso chat, deixe sua mensagem, sua boa noite. Em breve nós vamos ter um momento de oração, então se você tem alguma coisa que você gostaria de agradecer ou pedir ao Senhor, pedir para que oremos por você, coloque aqui no chat para que nós possamos orar nesses minutos que teremos aqui em breve. Que Deus abençoe sua vida e um ótimo restante de semana.